A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esse é o registro do filme, né? Joseph Smith, o profeta da restauração, né? Também ali o líder dos Mormons, assim mais conhecido. Nesse filme o qual eu assisti, né? Para entender melhor sobre os Mormons, aí a gente percebe algumas coisas que vão contrário às escrituras. Quem está refutando aqui essa história dos Mormons, o seu proceder de acordo com o filme aí, baseado em fatos verídicos, não sou eu apenas vou ler. Quem está refutando é a escritura, a Bíblia, a palavra sagrada, através de um discípulo e apóstolo escolhido por Jesus e por Deus, reconhecido mundialmente. Está aqui, ó, dentro deste livro, o qual é a Bíblia. Epístola de Paulo aos Gálatas. Do capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui Paulo já dá as características de quem o escolheu, Jesus Cristo e Deus. E Paulo agora, ele vai falar aqui, a partir do versículo 6 até o 9, o que refuta Joseph Smith, né? o líder dos Mormons, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, olha só o que Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aqui aparece a palavra anátema em duas situações. A primeira, no versículo 8, fala ainda que nós, ou mesmo um anjo. Então aqui essa palavra anátema vem no sentido de maldição, porque os anjos, eles são amaldiçoados. Aqueles que se afastam de Deus são anjos malditos, amaldiçoados. E aqui no caso do homem, no versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aqui esse anátema no ser humano é no sentido de reprovado. Eu deixei aqui os dois sentidos. Aí no filme aparece o relato que ele recebe um novo mandamento para ele interpretar. Então isso aí já vai contrário às escrituras, né? Aí no filme também vai aparecer ele sendo visitado por Jesus e por Deus, né? Que já fica algo estranho. Ele vai falar para a mãe dele neste filme que o irmão dele vai se encontrar com a mãe novamente, só que o irmão dele não aceitou o Senhor Jesus Cristo, pelo menos é o que aparenta no filme, e várias outras situações. Se você assistiu o filme, eu acho que é interessante você assistir, depois você, assim como eu fiz, você questionar. Agora questione dentro das escrituras. Se o próprio Paulo disse que a pessoa que viesse com outro evangelho, com outro ensinamento fora das escrituras fosse reprovado, então o próprio Paulo aqui está reprovando o Joseph Smith. Que é uma cenazinha do filme aí, Joseph ficou sabendo sobre a aparição pessoal que Jesus Cristo realizou depois de sua ressurreição aos povos da América. Olha só, aí detalhe, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, aqui do versículo 23, olha só o que Jesus diz. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Versículo 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Então, a gente tem que ver essas passagens que Jesus relata que viriam pessoas com falsas doutrinas dizendo que Cristo tinha aparecido para eles e são falsos cristos. Vou mostrar outro detalhe também do que Satanás é capaz através das Escrituras. Olha, aqui nas Escrituras, no 2 Coríntios, né, que é Paulo também, que escreve aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, olha o que está escrito aí. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Satanás, ele pode se manifestar como se fosse o próprio Jesus, de mãos furadas, em um ser de luz espiritual, e você pode até, se você não conhecer as Escrituras, você vai achar que é o próprio Jesus aparecendo para você, e ele te induzir ao erro, porque ele vai te capacitar para você induzir outras pessoas a seguirem no seu erro e perderem a salvação. Então, que você tenha muito cuidado no que está aparecendo aí, o que vai aparecer ainda daqui para frente, no sentido de Satanás se manifestar em várias religiões, né? Várias seitas. E por que acontece isso? Porque ele cega o entendimento do homem, segundo as Escrituras, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Vou botar aqui de maneira que você possa ler junto comigo, para que não fique só minhas palavras. Vamos ver aqui, está dando trabalhinho, às vezes aí acontece isso, mas olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Então, o inimigo, o Satanás, ele vai usar a própria palavra para induzir outras pessoas ao erro. Ele é capaz disso. Essa é a cena que o irmão dele morre, né? E ele vai e fala para Joseph, se o Alvin morrer sem ser batizado, você nunca mais o verá. Queria poder dizer o contrário. Então, né? E a cena em um cemitério, o irmão é enterrado e tal. E depois, nesse mesmo filme, ele diz para a mãe dele que a mãe dele ainda vai ver, sim, ele e tal. E o que muitas pessoas estão mentindo hoje, dizendo para as mães e para os pais que perderam seus filhos, ou vice-versa, né? Dizendo para os filhos que perderam seus pais sem ter entregue a vida a Jesus, que vão vê-lo novamente no céu, e não vão. Eu vos garanto isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz e afirma, e eu vou mostrar aqui nas Escrituras, o que ele próprio disse. Vejamos o que tem aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, qualquer pessoa que morrer sem ter confessado seus pecados e ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, não terá direito e não chegará a Deus. Não terá o seu nome escrito no livro da vida. E a pessoa que não tem o nome escrito no livro da vida, você já sabe o que acontece com ela. É caminho do inferno. Muitos pastores não querem falar isso, muitas pessoas não querem falar porque machuca as pessoas. Mas eu não estou aqui para agradar ao homem. Não, estou aqui para mostrar a verdade.
Infelizmente, se algum parente seu já morreu sem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo em vida, sem ter confessado seus pecados, sem ter abandonado a prática pecaminosa, sem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não terá a vida eterna. Isso eu vos garanto através das Escrituras. Talvez você diga, mas só Deus pode afirmar isso. Realmente só Deus. E Deus afirma através da sua palavra, através das Escrituras, aqui no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, olha o que diz. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E essa é a realidade, meu irmão. Você vai encontrar isso aqui, o juízo de Deus. Você lê completamente, você vai ver. Certo? Então, eu estou te mostrando a realidade dentro da palavra de Deus. Você aceitando ou não, isso vai se cumprir. Que é o canal Tudo sobre um Cristão te alertando mais uma vez. Chegou aí na sepultura, meu irmão, sem ter aceitado o Senhor Jesus Cristo em vida, não tem mais o que fazer não. É sofrimento, tormento. Lembre-se do rico e Lázaro. O rico não aceitou Jesus Cristo, foi para o inferno. Bom, tá aí o nome do filme, Joseph Smith, o Profeta da Restauração. Assista o filme, leia as Escrituras, olha onde eu mostrei e faça o seu análise. Se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo ainda, aceite Ele hoje mesmo. Confesse seus pecados a Ele e o receba. E o aceite como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Passe a estudar as Escrituras, praticá-las e viverás eternamente, meu irmão. Se o Senhor Jesus Cristo me permitir, farei um novo trabalho.